Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Pode orar, Thiago, fica à vontade. Vamos lá. Bem-vindo vocês, viu? A gente está muito feliz por vocês estarem aqui com a gente. A gente hoje já vai dar o quarto culto de um tema chamado Dando Bons Frutos. A gente vai falar do fruto do Espírito, que são 9, né? Nós falamos sobre amor, sobre alegria, sobre paz. E hoje nós vamos dar sobre longanimidade, que é o fruto chamado paciência, né? E vamos orar agradecendo a Deus, porque hoje é o tio Arlen que vai dar aula. A gente vai pedir a Deus também para abençoar o tio Arlen, tá bom? Vamos baixar nossas cabeças e orarmos. Pai eterno, nós estamos diante de Ti neste momento. Queremos Te agradecer por mais um culto na Tua presença, porque o Senhor, até o dia de hoje, nos deu força, nos deu coragem para continuar, Senhor, Te servindo, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor merece isso, porque o que fazemos é para Ti mesmo. Não há honra no homem, mas para Ti, Senhor, toda honra e toda glória, Pai. Eu quero colocar nas Tuas mãos, Senhor, este culto, pedindo ao Teu Espírito Santo que venha conduzir as nossas vidas para ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, falar o que precisamos saber para que possamos mudar nossas atitudes, nosso viver no dia a dia. Eu queremos também colocar nas Tuas mãos a vida do irmão Arlen, Senhor, que é o pregador desta tarde, deste dia, pedindo ao Senhor que o Senhor possa dar discernimento, possa usar a vida dele segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito nas nossas vidas. Pai, abençoa cada um que veio aqui, que o Senhor possa, meu Pai, cuidar de cada um e falar ao coração de cada um, meu Pai, segundo o Teu desejo e a Tua vontade. É no nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Oi, gente, vocês que entraram aí na hora da oração, o Guilherme, a Sara. Tá todo mundo ouvindo a gente aí? Dá um oi só pra saber se tem alguém vivo aí. Oi, tio, tô ouvindo. Ah, a gente tava falando de ti nesse instante, Guilherme, não tá feito? Tá, eu sinto sua falta. Valeu, tio, valeu. Gente, graça e paz. Vamos iniciar mais uma aula, né, sobre dando bons frutos. E hoje a gente vai falar de um dos gomos do fruto do Espírito chamado longanimidade, né? É um nome meio estranho, né? Longanimidade, bem grande. A gente pode resumir ele também como paciência. Eu gosto do termo longanimidade porque ele diferencia bastante dos outros sinônimos, né? Paciência, serenidade, temperança. Então, longanimidade, ele também tem um significado especial. Paciência e longanimidade são sinônimos, mas longanimidade, ela tem um significado especial, tá? Oi, Sara. Vamos iniciar lendo, certo?
o capítulo que dá base aos nossos estudos de sempre, que é Gálatas 5, 22 e 23, tá? Sara, lê aí pra mim, tu tá comendo aí. Dá bom valor quando a pessoa lê e come. A gente não tá te ouvindo, Sara. Peraí. Agora sim. Agora sim. E agora, tio, tá me escutando? Sim. Então, Tá. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. quando eu era criança, né, igual vocês, eu participava das aulas da escola dominical, aí o professor mandava eu ler, então, eu ficava lá no eu não sabia ler não, porque era complicado, é um nome complicado. Sim, gente, vamos lá. Alguém sabe o que é longanimidade? Não pode me dizer que é só paciência, tá? Não vou aceitar isso. Alguém sabe me dizer o que é longanimidade além de ser paciente? E aí, Thiago, você sabe? Rapaz, eu só lembro de longanimidade assim, colocando Deus no meio. E que Deus, como ele a longanimidade como se ele tivesse um longo tempo. Se a gente, ele espera o momento que a gente vá realmente buscá-lo. Espera, eu não consegui, não foi hoje, mas eu espero amanhã. Amanhã eu sei que você vai estar diante de mim e vai me buscar, né? Então, assim, Deus, ele tem paciência, a paciência dele não é curta, né? É longa, longânimo é longo, sinônimo de tempo, muito distante, sabe? Eu acho que é mais ou menos assim, né? Thiago é sabido, um homem sabido. E tu, Guilherme, fala alguma coisa aí? O que é que você acha que é longanimidade? Guilherme, dormiu? Quem quiser pesquisar no dicionário Google, pode botar aí. Ó, longanimidade é macrotumia. Quando Paulo ele escreveu aos Gálatas, né? Ele usou esse termo aqui, ó. Dá pra ver a setinha, tá? Gravou tua voz. Esse termo aqui, ó. Quando ele foi escrever o livro de Gálatas, ele usou esse termo, macrotumia. O que é que significa macrotumia? Significa exatamente o que o Thiago falou. Macros significa longo, que macrotomias derivaram de duas palavras gregas, né? Macros, longo, e tumos, que é respirar intensamente, se acalmar, né? E sacrificar. Sacrificar o quê, tio? Sacrificar muitas vezes, por exemplo, você está correto, você está com a razão, porém, por amor àquela pessoa, você respira fundo, sacrifica a sua razão e tem um sentimento longo de paciência para com ela. Porque muitas vezes nós encaramos pessoas difíceis de se lidar, situações difíceis de se lidar, e nós temos que ter paciência para com elas, né? E o significado também maior do macrotomia é ser tardio em se irar. Eu acho que vocês já ouviram até na Bíblia, ela fala que Deus ele é tardio em irar-se. Por que ele é tardio em irar-se? Porque a paciência dele é longa, como o Thiago falou, né? Ela é uma macrotomia, é um longo sentimento de paciência para conosco e para com situações que nós mesmos provocamos, né? Vamos ler a parábola do servo impiedoso. Deixa eu ver uma voz bonita para ler essa palavra aqui. A Yane. Ô tio, eu sou a única com a câmera ligada. Tudo bem se eu desligar? Não tem problema não. Ligada. Yane, por favor, leia Mateus 18, do 23 a 30. Se possível for. Ok. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos.
E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Preciso continuar lendo ou é só até o 30? Pode continuar, até o 35, é porque eu botei, né? Ok. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, constritaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passa. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seus irmãos as suas ofensas. Obrigado, Yane. Gente, ó, essa parábola que foi contada por Jesus, né? Eu não sei se era bem uma parábola ou se foi uma história que realmente aconteceu. Mas mostrava o caso de um senhor que devia muito dinheiro ao rei, né? E ele foi perdoado. O rei usou de paciência, usou de compaixão para com ele perdoar a dívida, né? Por mais que fosse uma dívida muito grande. Por ele ter se humilhado e pedido ao rei, o rei perdoou a dívida dele. Porém, quando esse senhor, que também tinha um servo, foi deparado com a mesma situação, ele não teve compaixão do seu servo, né? Ele mandou prender o seu servo, por mais que a quantia que ele devesse era bem menor do que a que ele deveria ao rei, né? E ele mandou prender esse servo dele. O que a gente pode aprender com essa história é que Deus, ele perdoou o nosso maior pecado, né? Os nossos pecados, e a nossa dívida era tão grande, mas tão grande, que era impossível até de contar o quanto que nós devíamos a Deus por conta do nosso pecado. Mas Deus, ele nos perdoou, ele teve compaixão de nós, ele teve longanimidade conosco e nos perdoou de algo que, de certa forma, era imperdoável. E nós também, como Jesus ele fala no final, no versículo 35, nós devemos também perdoar e ter compaixão e ter paciência com as pessoas por conta disso. Porque se Deus perdoou a nossa dívida, que era quase que imperdoável, porque nós não poderíamos perdoar as coisas que as pessoas fazem ou fizeram conosco, sendo que são situações que podem ser resolvidas, né? Essa história também, ela me mostra que quando você se depara com uma situação, geralmente você só consegue ver o seu lado, né? Eu estou precisando de uma ajuda, eu estou precisando que me perdoe, eu estou precisando que alguém faça algo por mim. Quando você está na situação inversa, quando você vê alguém precisando de você, quando você vê uma situação que você tem que engolir o seu orgulho e perdoar aquela pessoa, muitas vezes a gente não consegue, né? Muitas vezes a nossa paciência, ela se esgota fácil com as pessoas e acabamos magoando e até entristecendo algumas pessoas por conta que nós não exercitamos a nossa paciência, né? Vamos passar para o próximo aqui, tá? Alguém sabe a diferença do grafite do diamante? Quem souber me diz. Aula de química.
química e biologia. Alguém chuta aí qual a diferença do diamante pro grafite? Ô tio, eu não tenho aula de nada disso, mas eu vou chutar aqui, não sei se tá errado, tá bom? Eu gosto de gente que chuta, eu gosto. Mãe, tio, o grafite e o diamante. O diamante, ele é um mineral e que ele é muito difícil de se pedalar. Eu não sei, desculpe. Já o grafite, ele é mais fácil. Como ele tanto também é mais fácil de se esculpir. Eu não faço a mínima ideia do que eu tô falando, viu, tio? Mas tem a ver, tá no caminho, E o grafite também é utilizado para outras coisas, como em lápis, para a utilização para se escrever em lápis, em lapiseiras. É isso, é mais ou menos isso aí mesmo. Alguém tem alguma outra ideia aí, Thiago? Você que é o rei do minério, o rei da natureza? Rapaz, o grafite, ele origina, o diamante origina dele, né, não? Exatamente. É engraçado, ó. Os dois, eles vêm do mesmo produto, do carbono. Mas o que é que causa o carbono gerar o grafite e outro carbono gerar o diamante? A diferença é que para você gerar o grafite, né, a pressão é muito pouca. A pressão é baixa. Para o carbono ele se transformar em diamante, ele é colocado em uma pressão 5.000 vezes maior do que o grafite. O que é que eu quero ensinar para vocês com isso? Se você pedir a Deus paciência, não espere que ele não vá dar situações onde que vocês sejam colocados em uma pressão inimaginável. Uma pressão assim que você vai falar assim, Senhor, mas no final vocês estarão sendo lapidados para se transformar em diamantes preciosos na mão de Deus. A pressão que vocês são submetidos hoje, que Deus coloca na vida de vocês, é para lapidar, para te dar um valor maior do que aquilo que você acha que tem. Porque muitas vezes nós esquecemos que Deus ele coloca situações nas nossas vidas para que a gente aprenda. O mal ele é colocado na nossa vida, pessoas difíceis são colocadas na nossa vida, situações complicadas são colocadas na nossa vida, não somente para que a pressão aumente, mas para que no final você possa ser aprovado por Deus. Deus ele não prova alguém além das suas capacidades, além daquilo que ele pode aguentar. Mas no final ele só prova aquele que ele quer aprovar. E a paciência da mesma forma. Deus ele coloca situações difíceis para que a gente aprenda a ter paciência. Sabe aquele amiguinho da escola que você está estudando e ele fica te cutucando, te enchendo o saco, fica te irritando, na hora da merenda pede teu lanche, briga contigo, faz qualquer coisa que te deixa impaciente com ele. Esse amiguinho, talvez Deus tenha permitido que ele faça todas essas coisas para que você exerça paciência. Sempre que eu vou para o trabalho, eu passo num canteirozinho próximo do caixão que tem uma frase escrita assim, ó, se você pedir paciência a Deus, não se assuste quando ele colocar situações na sua vida que você precisa ser paciente. Porque a única forma de você exercer, de você aprender a ter paciência é com situações que exijam a sua paciência. Entendeu? Alguma coisa a falar, Thiago? É interessante isso, né? Uhum. E para a gente ser alguma coisa na mão de Deus, é necessário que a gente passe por muita luta. E Deus ele quer aprovar cada um de nós. E quer nos lapidar para nos tornarmos algo precioso como um diamante. É interessante, inúmeras coisas que acontecem no nosso dia a dia que nos dá... São situações chatas, como você mesmo abordou, Arlen, de pessoas, né? Já tive situações no trabalho que a pessoa que me contratou foi a mesma que tentou fazer a minha cabeça, né? Contra mim.
Mas eu entendi que eu estava sendo provado, estava sendo lapidado, porque naquele momento eu estava aprendendo. E no final das contas eu tive que sair da empresa onde eu estava, mas quando eu saí, a outra pessoa que ficou no meu lugar, eu passei para ela o que aprendi lá. E Deus me lapidou desde o início, quando eu entrei lá. Entrei sem saber de nada e depois eu pude perceber, Senhor, essa tribulação toda que eu passei, o Senhor estava me ensinando, o Senhor estava me capacitando. E hoje eu pude enxergar, Senhor, quanto o Senhor fez por mim. E a gente, quando a gente passa por luta, a gente só enxerga a luta. Ou pelo menos quer só enxergar a luta. Mas não vê que por trás tem um Deus cuidando de tudo. Eu achei isso muito interessante. Eu queria abordar isso aqui no culto. Para que cada um veja que a tribulação vai existir, mas tem um Deus mais poderoso, um Deus mais forte do nosso lado e na nossa frente, cuidando de nós, zelando por nós. É acreditar que no final tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Amém. Amém, Tiago. É isso aí mesmo que já falou. Por que ser longânimo, né? O que é que a gente ganha sendo paciente com os outros, né? O que é que isso vai trazer de bom para as nossas vidas? O que é que vai trazer de aprendizado, né? Nós devemos ser longânimos porque o Senhor é. Como nós somos cristãos, né? Pequenos cristos, nós devemos ser imitadores de Cristo, né? Assim como Paulo foi. E o Senhor, ele é muito paciente, né? Tem uma paciência conosco que eu fico impressionado às vezes, porque se eu fosse Deus, eu já tinha matado metade da humanidade. Eu não mentir, eu tinha matado metade da humanidade, povo ruim, gente que só faz o mal, eu tinha matado mesmo. Mas o Senhor não. O Senhor, ele é paciente de uma forma que ele espera até o último momento para abençoar. Fala, Thiago. Como nós somos pessoas teimosas, né? E cometemos, às vezes, os mesmos erros que outrora a gente até pediu perdão a Deus. Mas mesmo assim, Deus, ele perdoa. Não tem aquela passagem que fala 70 vezes 7? Mas aquilo ali é por dia, tá? Mas, assim, a gente às vezes faz e a gente acontece de nem saber o que está sendo feito. A gente está pecando, está entristecendo o Espírito Santo, muitas vezes ocultamente, sem a gente perceber. Mas mesmo assim, se você pedir perdão a Ele hoje, Ele ainda perdoa você. Mas eu vou cometer de novo. Não, mas se você se arrepender, se você entender que aquilo ali não é bom para a sua vida e pedir perdão, Deus novamente pede perdão. Mas a gente não pode ficar todo tempo assim. Uma hora a gente vai ter que mudar. Porque o interessante é agradar o Senhor. E agradar praticando coisas que Ele gosta, que Ele aprova, né? O Augusto Nicodemos, ele tem um exemplo muito interessante, né? Ele fala assim, a vida do cristão é como um carro. Um carro que quebra de 5 em 5 quilômetros, ele não é um carro bom. É um carro que precisa de revisão. O nosso carro, ele vai quebrar, mas ele tem que quebrar com 300 quilômetros, 400 quilômetros rodados. Ele não pode estar quebrando de 5 em 5 quilômetros. Você não pode estar repetindo os mesmos erros, o mesmo pecado sempre e achar que está tudo normal. Não. Alguma coisa precisa ser mudada, né? Devemos ser longânimos porque o Senhor é. Salmo 103 e 8. Alguém lê para mim e fala, cara, lê. Salmo 103 e 8. A outra Sara, não a Sara que leu por último. A Sara Cabral. Eu? Isso. Tá. Misericordioso e piedoso é o Senhor. Longanimo é grande e benignidade. É palavra difícil, essa palavra aí. Misericordioso e piedoso é o Senhor. Longânimo e grande em benignidade. O que é que esse salmo quer dizer?
que o Senhor, ele é muito paciente e muito bondoso para com as pessoas, né? Ele é misericordioso a ponto de ter tanta paciência para com elas e espera com que elas venham a aprender com seus erros, né? Não destrói elas na mesma hora que elas pecam. No Antigo Testamento, muitas vezes, quando as pessoas pecavam, o Senhor destruía para dar o exemplo, né? Para mostrar que ele era santo e que ele não admitia o pecado. Hoje, você consegue contar quantas vezes você errou durante o dia? Só hoje você consegue contar quantas coisas você pensou, quantas coisas você falou, quantas coisas você fez e Deus não te destruiu ainda. Deus ainda está sendo paciente com você, está sendo misericordioso e está sendo benigno. Porque mesmo você errando, Deus ainda te dá muitas bênçãos, né? Você tem que comer, tem que vestir, tem o seu pai, tem a sua mãe. Então isso é maravilhoso. Fala, Thiago. Quando você falar isso, nós estamos vendo a graça de Deus, né? A graça imerecida, o favor imerecido, justamente porque a gente não merece. Mas Deus, que é o nosso dono, nos dá essa graça. Mesmo que a gente erre, que a gente não venha entender isso, que a gente tem que... eu tenho que praticar coisas erradas para receber da graça. Não é isso, de forma alguma. Mas saber que tem um Deus que ele é paciente, é zeloso. Ele não vai te destruir porque você cometeu algo. Ele vai te orientar, te ensinar para você fazer o correto, o certo. Então ele é longânimo, ele espera o momento para você fazer certo. E ele é benigno, de benignidade, ele é um Deus muito bom, um Deus que faz só o bem para nós, só o bem para nós. Então, a graça de Deus é isso, se a gente cometer alguma coisa, ele vai, espera um outro momento para você fazer o que é certo. Deus é bom demais, viu, Arlen? Tiago. Vamos para o próximo ponto aqui, tá, gente? Nós devemos ser longânimos, para ser sábios. Provérbios 14, 29, ele diz o seguinte, o longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Ou seja, quem é paciente mostra que é sábio, mostra que entendeu as virtudes do Senhor, mostra que ele aprendeu com o Senhor. Mas aquele que é impaciente, ele mostra a sua loucura. Ele mostra que ele ouve o que Deus fala no ouvido e sai pelo outro ouvido. Ou seja, ele não consegue exercer sabedoria nas situações que ele enfrenta, e nem com as pessoas que ele lida, né? Quer falar uma coisa, Thiago? Não, eu acho... Seu áudio está desligado. Uhum. Tá. Interessante, né? Que a palavra fala que quando a gente é longânimo, quando a gente é paciente, a gente tenha uma paciência, a gente é sábio, né? Mas a pessoa que exerce a impaciência é uma pessoa inquieta, uma pessoa considerada como louca, uma pessoa que ninguém dá valor, mas aquele que tem entendimento, aquele que enxerga o erro e passa a praticar o que é correto, seja com ele mesmo, seja com ele e as outras pessoas que estão ao redor dele, ele se torna uma pessoa sábia de entendimento. Show. Vamos para o próximo ponto. Devemos ser sábios para ser revestidos de paciência, né? Sermos longânimos para ser revestidos de paciência. Por que a gente precisa ser revestido de paciência, né? Colossenses 3:2, ele diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Ou seja, a paciência, ser revestido de paciência, mostra que você é um eleito de Deus. Mostra que você é santo e amado de Deus. Ou seja, não tem como uma pessoa ser um eleito de Deus e demonstrar toda hora impaciência. Não buscar ser revestido de paciência. Porque, por exemplo, se você está numa situação na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, seja onde for,
e você demonstra para todas as pessoas que estão ao seu redor que você é uma pessoa impaciente, que você é briguento, que você gosta de maltratar os outros, que você não trata os outros bem, como é que essas pessoas vão ver Cristo em você? Como é que elas vão poder apontar o dedo para você e falar assim, olha, é um eleito de Deus. Esse daqui pertence a Deus. Esse daqui é um filho de Deus. É muito complicado nós falarmos uma coisa e fazermos outra, né? Nós dizemos que Deus é paciente, que Deus é amor, que Deus é benigno, que Deus é bondoso, e nós não conseguimos exercer essas qualidades para com o nosso próximo. Então, revestir de paciência é uma roupa que você já está, e você vai vestir uma outra roupa, que é revestir. Ou seja, Deus ele vai te dar algo a mais daquilo que você já tem. Mas eu tenho uma paciência muito curtinha, no tamanho de uma pulga. Mas Deus ele vai te dar uma paciência maior, que você vai ser capaz de enfrentar diversas dificuldades e vai conseguir passar por essas dificuldades dando glória a Deus. Esses dias eu estava estudando sobre o estudo do Espírito, tanto aqui como no grupo de jovens, né, que nós está também estudando o livro de Gálatas. Aí eu pensando sobre a paciência, aí eu estava no ônibus, sentou uma pessoa que estava embriagada do meu lado, né? Aí esse rapaz começou a perturbar, começou a me criticar, aí começou a falar besteira. Aí o Senhor, dá-me paciência, Senhor, dá-me paciência, eu preciso de paciência. Aí quando a fé, ele cuspiu na minha mão. Ele doidão lá, cuspiu na minha mão. Aí eu, Senhor, é hoje que o Senhor está prestando a minha paciência, que o Senhor está me fazendo ter mais paciência. Porque em outro momento eu já teria falado um monte com ele, já teria saído de onde eu estava, ido para outro lugar. Mas não, permaneci lá, falei que Jesus amava ele e foi embora. Isso é mérito meu? Não. É mérito do que Deus me deu. Deus me deu um revestimento de paciência daquilo que eu não tinha. Eu não tinha tanta paciência, mas Deus me revestiu de paciência para que eu pudesse enfrentar certas situações. Então, coisa chave. Seu áudio está desligado, não é desligado. Duas coisas. Teve uma vez, você falou aí que você teve paciência por conta disso, do nada apareceu essa pessoa e começou a encher a tua cabeça, tirar do sério, né? E aconteceu uma vez, ouvi falar isso lá no terminal de Parangaba, que tinha um irmão crente, que alguém tinha ofendido ele, aí falou, você não é crente, você não é convertido? Não, eu sou convertido, mas minha mão não é não. Aí partiu em cima do cara. Acho que tu já ouviu falar disso em alguma forma. Já. Né? O que eu tenho que tratar é o seguinte, que cada um é um ser humano, nós somos passíveis de erros, somos passíveis de pecar contra Deus, somos filhos, mesmo assim somos filhos, não perdemos a salvação por conta disso, né? Mas às vezes tem situações da nossa vida que a gente precisa pedir a Deus para que Deus venha mudar. Senhor, a minha realidade hoje é essa, eu não tenho paciência, eu não aguento levar as coisas calado, então é pedir a Deus. Nós temos áreas da nossa vida que precisamos ser tratados por Deus. Né? Ninguém é perfeito, não vai ter ninguém perfeito, perfeito é Jesus Cristo. E falta paciência, falta alguma coisa, misericórdia, mais humildade, mais mansidão, pedir a Deus, Senhor, reconhecer que você que você está praticando e você não conseguir mudar, e a primeira coisa é isso. A segunda é, Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine, eu preciso que o Senhor me revista com o teu Espírito para que eu venha fazer o que é certo, ser mais paciente, ser mais longânimo, mais benigno, e aí vai. Porque eu sei que se você pedir sabedoria a Deus, Ele vai dar sabedoria. Assim diz a palavra de Deus. Então, a nossa vida, não existe essa história, meus pais são assim, eu sou a mesma coisa, tá?
Uma vez convertido, tem gente que consegue, uma hora para outra, depois da conversão, mudar da água para o vinho, né? De uma pessoa que fazia as coisas erradas para agora uma pessoa que faz as coisas corretas. Mas temos também pessoas que a mudança é pelo tempo, é ao longo de um tempo, ao longo de um período. E ela vai mudando, porque ela vai vendo exemplos de Deus, ela vai vendo o que Deus quer que ela faça, ela vai vendo outras pessoas também fazendo a mesma coisa e vai começar a se espelhar nelas. Então, assim, tá faltando isso? Não consegue mudar? Não consegue agir segundo a vontade de Deus? Tá precisando de ajuda? Vai lá no Senhor. Ele é expert para poder te ajudar. Peça e ele vai lhe dar. Beleza? Amém. Vamos passar ao próximo ponto. Acho que esse aqui é um dos pontos mais complicados. Devemos ter paciência para suportar uns aos outros. É difícil esse tema, porque muitas vezes a gente não consegue lidar com certas pessoas. Sempre tem alguém, pode ser na igreja, em casa, na escola, que consegue te irritar facilmente, né? Que consegue fazer com que você perca a paciência de uma forma. Eu tinha uma pessoa dessa, meu Deus. E a pessoa conseguia me fazer perder a paciência em segundos. Ela tinha essa capacidade incrível de me fazer perder a paciência em segundos. Mas com o tempo a gente vai aprendendo que a longanimidade ela serve também para que você suporte as cargas uns dos outros, né? Porque nem todo mundo consegue entender o seu jeito e também às vezes você não consegue entender o jeito da outra pessoa. Nós não somos perfeitos, né? Se nós não tivermos a longanimidade dentro da igreja, dentro do nosso relacionamento com nossos pais, né? A gente vai se zangar por tudo. A gente vai querer sair da igreja, a gente não vai mais querer ir para um grupo de crianças, porque o fulaninho está lá, eu não quero estar perto dele, eu não quero sentar perto dele. Mas a gente tem que aprender a suportar uns aos outros, porque nem todo mundo é igual. Nem todo mundo consegue lidar com você. E às vezes você pode ser a causa do outro não querer vir para o encontro de jovens, o encontro de crianças. Você pode estar sendo a causa de impaciência de alguém, né? Você pode estar causando a impaciência de alguém. E você nem sabe. Por isso que nós precisamos aprender a ser longânimos para suportar tanto uns aos outros, como aprender a lidar conosco mesmo. Vocês coloquem como se fosse suportando, como se fosse a coluna dessa pessoa, tá? Às vezes essa pessoa ela precisa se escorar em você para você dar suporte a ela, ou seja, ajudar ela, né? A lidar com a situação que ela está vivenciando, que ela está passando, e até mesmo contra você, certo? Mas também ajudar, dar suporte, ajudar, suportar uns aos outros também, ajudar. Vai existir pessoas difíceis, vai até dentro da igreja, mas não tem que ser esse um empecilho para você ser uma pessoa ruim, né? Pelo contrário, você tem que ser alguém que dê o exemplo e que vá, se possível, fazer as pazes com a pessoa, seja o que for, mas você tem que receber as cargas dos outros, para então a gente Isso é igreja, isso é cristianismo, é um ajudando o outro, é um tentando melhorar o outro. Eu estou vendo que você está assim comigo, mas tentar fazer as pazes, não mais guerra, tá entendendo? E você, fazendo isso, você ganha um irmão. Amém? Então aqui, ser paciente também é aprender a confiar em Deus. Tiago 5, 7, 8, ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, ele espera o precioso fruto da terra, guardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, quando você aprende a ter paciência e saber que Deus ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, você entende que quando você está precisando de alguma coisa e você acha que precisa naquele momento,
Deus, ele sabe o momento certo de dar aquele algo que você quer. Mas você tem que também aprender a ter confiança em Deus, que ele vai dar. E ter a paciência de saber que é no momento certo que ele vai dar. Ou seja, não é porque você acha que está precisando naquele momento, como o lavrador, ele bem que ele gostaria de plantar e já colher no outro dia. Mas não, o lavrador, ele planta e espera com paciência o precioso fruto da terra. Ou seja, ele sabe que ele não vai plantar hoje para colher amanhã. Ele vai plantar hoje para colher daqui a 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Ou seja, ele tem paciência e confiança de que a parte dele, ele fez, que é ter paciência, que é confiar em Deus. E é Deus que vai mandar o suprimento através daquilo que ele fez, né? Através daquela confiança que ele depositou. E nós também devemos ter confiança e fortalecer os nossos corações, né? Tanto com a paciência, como com a mansidão, como também com a bondade de Deus em nossos corações, né? Saber que se a gente confiar em Deus em tudo, nós vamos conseguir passar pelas situações da vida de uma forma melhor. Não vamos se desesperar. Qual a diferença da gente para uma pessoa que não conhece a Cristo? É que quando ela está numa situação de perigo, numa situação de dificuldade, numa situação que exija dela qualquer confiança em alguém maior, ela não vai ter. Ela vai se desesperar, ela vai achar que tudo está perdido. A nossa diferença de cristãos para não cristãos é essa. É saber que estamos nas mãos de um Deus maior do que tudo. Nada é impossível para ele. Nada é demasiadamente impossível para ele. Então nós temos que aprender a ter confiança nesse Deus, né? Falando com o Thiago. Tudo é medido pelo tempo, né? O Senhor, ele sempre mede as coisas segundo a vontade dele, tá? Tem situações que Deus, que você pede a Deus, ele te dá no mesmo dia. Tem situações que ele te dá há 1 ano, depois de 1 ano, ou depois de 10 anos. Mas o importante é que ele ouviu. O importante é que, pelo momento dele, ele vai te abençoar. Ele vai exercer o que você pediu, né? Ele vai executar o que você pediu. Você acreditar, ter paciência, que se uma vez que você pediu, ter a certeza de que Deus vai fazer segundo a vontade dele e do modo dele, né? É porque às vezes a gente pensa como deveria ser. Eu quero assim, mas eu quero que seja dessa forma, até atingir o resultado. Mas quando a gente percebe que quando Deus faz aquilo que você pediu, ele faz de uma forma totalmente diferente do que você pensou e bem melhor. Então é bem melhor a gente aguardar o tempo de Deus para ele dar algo melhor ainda para nós. Tem uma situação, vou contar aqui rapidinho. Uma pessoa, ela era costureira e ela queria uma máquina de costurar elétrica usada. E Deus falando para ela que não era aquele momento, que ele queria dar algo melhor para ela. E ela disse, não, insistiu, Senhor, mas eu quero mesmo assim. Você tanto insistir, eu vou lhe dar. Mas não é o meu melhor para você. E acabou que ela ganhou. Deus, de uma forma, deu ela ligou a máquina na tomada. A máquina deu um curto-circuito que queimou não só a máquina, e como era uma rede elétrica, foi queimando a torradeira, foi queimando a batedeira, ou seja, ela teve um prejuízo muito grande. E que, na realidade, o Senhor estava querendo dar uma máquina nova. Acabou que ela não teve paciência em esperar o Senhor dar essa máquina nova e quis logo ter essa máquina usada para começar a fazer o que ela queria. Então, assim, o Senhor quer dar algo melhor para nós. Nós temos que exercer a paciência, sabendo que Deus quer dar algo melhor daquilo que a gente pensou que seria melhor para nós. Tá bom? Paz.
Oi, Thiago, estamos com um convidado especial aqui, ó. Olha aí, é o Regis, tudo Quem é bom, que lembra dele ainda, Regis? gente? Ó? Vocês lembram Que dele? Olha, Thiago. bênção! Olha, seja bem-vindo aqui na nossa live. É o novo Batman. Olha aí, rapaz. Paz, meu irmão. Ei, gente, vamos passar para o ponto seguinte, tá aqui. Vamos ver as consequências. Alguém sabe me dizer as consequências de alguém que é impaciente? Thiago não responde, eu quero que eles tentem responder. Tá bom. Fala aí, Sara, Guilherme, Yane. Alguém sabe me informar alguma consequência de você ser impaciente, tanto com pessoas ou com situações? Vai, Sara, você que gosta de falar. Qualquer momento, né? Qual é a Sara? Das Saras? Qualquer uma das duas. Olha. Pode ser o Guilherme, a Yane. Eu quero que alguém me diga algum exemplo de consequência de quando você é impaciente, o que acontece? Tipo, pode brigar com alguma pessoa, assim, Isso. com Você raiva. acaba causando discórdia, né, entre você e a outra pessoa. O que mais? Eu posso falar um? Pode, já que eles estão tímidos. Eu vou falar assim, ó, meu pai, ele é uma pessoa que ainda não é convertida, certo? Então, a impaciência é algo que é comum nele. Quando acontece dele encostar alguma coisa, ó, ele acaba perdendo a paciência e querendo destruir as coisas com facilidade. Ou jogar as coisas no ar, tá? Às vezes você tem uma coisa que engancha, né? O pé engancha, a mão engancha, ou um nó que está um nó muito bem feito, você não consegue tirar o nó, aí você rasga aquela sacola, né, com raiva, porque não tem paciência, ou seja, você acaba destruindo as coisas. A impaciência também tem um espírito destrutivo, né? Gente, como vocês falaram poucos exemplos, eu vou dizer alguns dos que eu percebi, tá? A impaciência, geralmente, ela causa nas pessoas tanto dor como tristeza. Tristeza por quê? Quando você é impaciente, naquele momento, você acha que é super necessário você estar fazendo aquilo da forma como você está fazendo. Só que quando passa o tempo, aí você começa, a situação já acabou, a pessoa já foi embora, aí você começa a pensar, nossa, eu fui muito ignorante com aquela pessoa. Nossa, eu deveria ter agido de outra forma. E isso começa a causar tristeza dentro da gente. Porque a gente sabe que poderia ter agido de outra forma. Só que pela nossa impaciência, nós acabamos nos precipitando, né? Falando aquilo que não devia, agindo da forma que não devia. Tem um provérbio chinês que ele diz assim, a impaciência é como se você bebesse o veneno e esperasse que a outra pessoa morresse. Você acaba se prejudicando a si mesmo, né? Tendo impaciência, gerando sentimentos e atitudes ruins dentro de si, e achando que a outra pessoa é que está sendo prejudicada, mas não. É você que está sendo prejudicado, é você que está causando mal a si mesmo. Né? Fala uma coisa, Thiago. Posso passar para a próxima? Pronto, o nosso último ponto. Gente, por favor, nessa vocês participem, porque essa daqui é vocês que vão responder. Não sou eu, não é o Thiago, tá? Eu vou colocar aqui exemplos e vocês vão me dizer se é exemplo de paciência ou é exemplo de impaciência. São exemplos que vocês, crianças, acontecem muito na vida de vocês. Então, acho que vocês vão conseguir responder muito fácil. Primeiro exemplo. Gritar no supermercado para a mãe comprar aquele sorvete ou qualquer comida que seja, ou qualquer coisa que seja preferido. Ô tio, eu nunca fiz isso. Nunca... Então você é uma pessoa Impaciência, eu acho que é impaciência. Você acha que é impaciência? Quem é que mais Com acha que é certeza, impaciência. Com certeza. Com Sem certeza. dúvidas. Posso apertar aqui para ver se o botão tá certo? Vai. Impaciência, gente. É uma situação que você deve evitar, né? Eu, quando era criança, eu perturbava demais minha mãe. Meu Deus do céu. Minha mãe tinha raiva de sair comigo. Eu perturbava minha mãe direto. Segunda situação.
ajudar um colega ou uma colega que não sabe jogar o game ou videogame que você joga e sabe muito. Você tá com... Nossa, Ô, tio, impaciência nossa, também. é muita impaciência. Nossa, tio, o exemplo. Ajudar? Não. O meu amigo, Ajudar, ele baixou um jogo e eu sabia jogar muito. Aí ele tentando jogar e eu ensinando pra ele. Aí às vezes ele, o quê? Aí eu tinha impaciência de repetir de novo. Mas quando você ajuda, é paciente ou impaciente? Tá, longanimidade. Eu assim, na minha opinião, eu sou paciente. Agora Quando você ajuda o seu colega em algo que ele não sabe executar muito bem, você está exercendo paciência. Vamos para o próximo exemplo. Gritar com um colega porque ele não atendeu o seu pedido. Eita, papai. Impaciência, Fala óbvio. mais. Quem é que nunca gritou com o coleguinha aí? Ele aqui, ó. A gente nunca brigou assim. Dificilmente a gente brigar. Mas uma vez a gente brigou, aí só faltou sair no tapa assim, o conto assim. Foi naquele da igreja do celular. Depois te lembro. Tu lembra? Esqueceu, Regis? A gente exerceu impaciência nesse dia. Ô, Mas é uma tio, coisa que a gente sempre tem que evitar. Oi, Sara. ô, tio, falando de amizade, quando terminar o culto, eu queria pedir um pedido de oração. Certo. Tudo bem. Ó, então, gritar com um coleguinha porque não atendeu o seu pedido. Impaciência. Vamos agora pro próximo. Fazer um cartão bem caprichado para alguém que você ama muito. Ô, tio, acho que é impaciência. Sabia? Sim, eu só acho. Quem acha que é Claro que paciência? é paciência. Eu acho que é paciência. É paciência, viu? Porque meu amigo demora a fazer cartão, viu? Eu não sei embrulhar, eu não sei fazer cartão. É complicado mesmo, viu? Tio, eu passo horas pra fazer um cartão. Horas. Eu tenho que amar muita pessoa pra não fazer um cartão, porque não sei. Eu sempre faço. Mesmo que eu não conheça a pessoa, eu faço. Longa Com inimidade. aquelas. Eita, esse daqui eu faço muito. Comer a sobremesa antes do almoço. Impaciente. Impaciência. Impaciente. Esse aí Eu nunca fiz isso. Eu acho que eu já fiz uma vez, mas eu a nunca Sara não fala nada, Sara. Eu grito no supermercado, eu tenho paciência para falar com um amigo e você disse que eu não faço nada. Pronto, gente. Por hoje é só o... Certo? Thiago, quer falar mais alguma coisa? Sara, assim que o Thiago terminar de falar, você diga qual o seu pedido de oração, tá Eu bom? sei, assim, cada um de nós, o tio também é impaciente, eu tenho que dizer também, cada um de nós tem um pouco de impaciência, certo? Mas às vezes tem muito, às vezes tem outro, né? Não é que a gente vai deixar de ser mais amado por Deus ou menos amado por Deus, porque a gente tem mais impaciência ou menos impaciência, tá? Mas a ideia é de que a gente tente buscar o Senhor para que a nossa vida venha mudar todos os dias, né? Nós precisamos ser mais pacientes. Assim, se a gente deixar de buscar as coisas de Deus e buscar mais as coisas do mundo, deixar de ler a palavra, deixar de buscar o Senhor em oração, de deixar de ter esse convívio, essa intimidade com o Senhor, facilmente a gente vai gerar impaciência, seja com os nossos pais, seja com os nossos colegas, nossos amigos, a gente vai gerar. Por quê? Porque é natural do ser humano acontecer isso, certo? Mas é natural do ser humano cristão, salvo, se na medida que ele buscar o Senhor, ele vai ter uma mudança de vida. Ele vai ser mais paciente, ele vai ser mais humano, ele vai ser mais humilde, né? Na medida que eu buscar. O que eu buscar? Se eu busco mais a Deus, eu vou ter uma atitude diferente do mundo. Se eu busco mais o mundo, eu vou ter uma atitude diferente do Senhor. Então, é isso, né? Cada um tem paciência, mas a gente cabe procurar em Deus mudar. E eu queria sugerir a oração hoje com o Regis, tá bom? Eu já ia dizer que tem que dar honra aos que tem honra, né? É verdade. Mas fala aí, Sarinha. queria ouvir vocês também, o que vocês aprenderam nesse culto, viu, criança?
Sarinha, Guilherme, Lucas, Iane, se gostaram. Oi, tio, ontem eu recebi uma notícia que a minha melhor amiga, ela vai ter que tem 90% dela ir para Portugal com a família dela para morar lá. Passar 3 anos e depois ela volta. E, tipo, eu fiquei muito triste porque ela é minha melhor amiga, sabe? Então, passar 3 anos... Não, é minha melhor amiga do colégio. Adorei de Sara, não? A tua oração é para isso, Sara? Não, eu quero que dê tudo certo pra ela, que ela consiga aproveitar e que dê tudo certo. Mas também queria pedir oração pra mim não ficar tanto impaciente, assim, pra quando ela voltar. Alguém mais quer pedir alguma coisa, comentar alguma coisa? Guilherme? Ok, então. Né? Então vamos orar, né? O tio Regis vai orar para encerrar a nossa aula de hoje, tá? Que vocês tenham aprendido, tenham gostado da aula e que a gente venha a exercer e a aprender mais e mais, ser mais pacientes, tá bom? Vamos orar. Graças a Deus, soberano, Pai misericordioso e bondoso. Eu venho te pedir, Pai, eu venho te agradecer, Pai, na verdade, por mais um dia. Eu venho te agradecer por mais uma oportunidade que eu estou tendo em invocar o Teu nome com os meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, venha abençoar o Tiago, Senhor Deus, venha abençoar o Arno, venha abençoar cada professor, Senhor Deus, aqui das crianças, Deus. Venha abençoar todas as crianças, Pai, que assistiram o Teu culto, de cultuá-lo nesta tarde, Deus, que aprenderam um pouco mais do Teu respeito. Pai, eu venho te pedir em especial também, Senhor Deus, pela amiga, Senhor Deus, dessa criança, Pai, da Sara, pela amiga da Sara, Deus, para que ela possa conseguir, Senhor Deus, ir e voltar em Tua paz, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar a sua família, e que o Senhor possa dar paciência a Sara, para que a Sara possa fazer novos amigos aqui, Senhor Deus, enquanto a sua melhor amiga estiver lá fora, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, porque o Senhor é muito bom. Amém. Amém. Então, tchau, gente. Próxima semana é com o tio Tiago, né? A gente vai falar sobre benignidade, né? Em nome de Jesus vai ser também ótimo. Amém? Obrigado por todos. Gente, paz. Paz, Regis, paz, Arlen, Yane, Sara, Guilherme. Tchau, Guilherme. Tchau, Sara. Deus abençoe. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria!